Vamos lá, vamos falar sobre diversificação, que eu tenho notado aí que é uma dúvida de quem está começando aí no mundo dos investimentos. Vamos falar do que é, do porquê diversificar os seus investimentos. Eu ainda vou falar de algumas formas de diversificação e também vou falar de duas regras para você levar na sua vida, de investidor, que vai te evitar cair em diversos problemas. Vamos lá e vamos começar a falar sobre a coisa mais fundamental, do porquê diversificar. E o diversificar está ligado a risco. Isso aqui não é aqui um vídeo sobre risco, existem diversos riscos, é um assunto extenso. Mas a gente tem que entender que qualquer atividade que a gente faça, e inclusive no mercado financeiro, a gente incorre risco, seja um risco sistemático, dos ativos todos sofrerem, como foi o caso da pandemia, um risco não sistemático, que é um risco do ativo em si, dele perder valor, por exemplo, uma ação cair o preço porque algum dado da empresa saiu, um risco de crédito, eu empresto meu dinheiro via CDB para um determinado banco e ele quebra, risco de liquidez, que eu não consiga transformar aquele investimento em recurso financeiro, em dinheiro, risco de contraparte, ou seja, eu faço uma negociação e outra parte não cumpre o que prometeu, enfim, tem muitos riscos e a gente diversifica, para quê? Para mitigar risco, para diminuir risco. A gente consegue eliminar todos os riscos? Isso é o santo grau, é o que todo mundo quer, é compor uma carteira onde só tenha retorno e não tenha quase nada de risco, mas isso é meio que impossível, mas dá para a gente diminuir bastante e evitar muita coisa. E aí que entra a diversificação. O que é diversificação? É utilizar diferentes instrumentos, diferentes produtos financeiros, diferentes instituições. Por exemplo, no caso de ações, eu montar uma carteira de ações com uma ação do setor, por exemplo, de commodities, uma ação do setor bancário, posso diversificar dentro de um setor, também posso diversificar dentro de um setor, mas logicamente eu estou aí mais correndo um risco maior não sistemático do setor e também um risco sistemático, já que eu estou na classe de ações. É também eu ter uma parte do meu recurso em ações, outra parte na renda fixa. Eu posso fazer uma diversificação dentro da própria renda fixa, Eu ter alguns títulos de instituições, CDBs de instituições sólidas, onde eu vou receber uma rentabilidade menor e posso arriscar um pouquinho, em umas instituições um pouco mais arriscadas para ter uma rentabilidade maior. Eu posso diversificar também em questão de prazos. Eu posso ter um dinheiro rendendo aí no CDI no prazo mais curto, colocar alguma coisa num pré-fixado ou travar aí para receber uma rentabilidade maior num prazo mais longo. Então existem diversas formas de diversificar. A ideia é eu colocar um pouco em cada lugar, tá? Existe um estudo para fazer isso, Precisa se pensar, não é algo assim, mas para quê? Para eu evitar um grande problema. Vamos pensar no caso do pessoal que estava com os seus recursos em Bitcoin ou alguma criptomoeda dentro da FTX, que foi aquela exchange gigante americana que faliu. Se o cara tiver botado todo o seu patrimônio, todo o dinheiro que ele guardou em Bitcoin e estivesse lá depositado na FTX, a hora que a FTX quebrou, ele perdeu tudo. Dificilmente ele vai reaver esse recurso. Se ele tivesse pelo menos diversificado entre exchanges, tivesse uma parte na FTX, uma parte na Binance, ele já teria, evitado metade do problema. E aí ele podia também, o Bitcoin é um ativo de grande volatilidade, então tem um risco, Se ele se move tanto e possibilita uma possibilidade de retorno alto, ele tem um risco alto. Se ele tivesse deixado uma parte menor em Bitcoin, o outro restante em outros tipos de investimento, o problema dele seria menor ainda. Então ele podia ter dividido entre FTX e Binance e Bitcoin e outros, na renda fixa, por exemplo. Então isso que é diversificar. E aí eu vou entrar aqui nas duas regrinhas que eu quero que você leve para sua vida como investidor. A primeira contraria até um livro que é interessante a gente ler quando a gente está começando no mundo de investimento. É um livro aí que é sugerido e eu acho que é importante ler esse livro. A gente tem que ler coisas diferentes, como o Axiomas de Zurique.
Lá ele dá a entender que ele prefere colocar todos os ovos numa mesma cesta e cuidar muito bem daquela cesta. E se tiver qualquer problema, ele sai fora rápido. Mas para o investidor comum, onde a distância de informação dos investidores aí que estão no dia a dia do mercado é muito grande, e mesmo aqueles que estão no dia a dia do mercado ainda sofrem perdas, tem que seguir essa regra aqui de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? É o caso da FTX, a cesta é FTX, não colocar todo o seu Bitcoin, todo o seu dinheiro na FTX, põe um pouco na FTX, um pouco na Binance, um pouco numa cold wallet, né? Ou enfim, né? Diversifique, né? Porque se essa cesta der problema e tu perder aquele ovo, tu tem o restante para retomar. E aí essa segunda é primordial porque vai te evitar em muita cilada. Quanto maior o retorno prometido ou, né, previsto que você esteja vendo ou alguém esteja te dizendo, maior é o risco. Não existe, tá? Alto retorno sem risco. Não existe isso, tá? Isso é o caso das pirâmides, né? Tem um caso emblemático agora no Brasil que é da Brian's Company, né? Lá se prometia aí, sei lá, 5% ao mês, enfim. Era uma pirâmide, né? Era um esquema, mas não existe. Então se tu leva isso pra tua vida, primeiro que tu dificilmente vai entrar nisso, tá? E se você for entrar, você vai terminar com a regrinha ali, ó. Quanto maior o retorno, maior o risco e menor o percentual do seu dinheiro investido nisso. Tá? Então digamos que você entrou aí no canto da sereia da Bryce Company, mas tu seguiu essa minha regra da diversificação, não colocar tudo na mesma cesta. E ó, quanto maior o retorno, maior o risco, eu tenho que botar pouquinho. Ah, botei um pouquinho na Bryce Company, perdi, perdeu. Mas cara, isso não aí acabou com todo o seu patrimônio, porque tem pessoas lá que estão com todo o seu dinheiro lá e perderam tudo e nunca mais vão ver. Legal? Então leva essas duas regrinhas que vai te evitar problemas, né? Se você que está iniciando aí no mundo dos investimentos, e lembre, diversificar, né? É tentar diminuir risco, porque às vezes uma empresa pode quebrar, né? E se eu estou todo alocado naquela empresa, vamos pegar o caso da Americanas, né? Americanas estava valendo R$12, no outro dia abriu valendo R$1,80, porque se descobriu um problema contábil, certo? Se tu tá todo em Americanas, era uma empresa sólida, real, cara, tu transformou teu patrimônio aí em quantas vezes a menos, ok? Então siga essas regras, beleza? Era isso, se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e um grande abraço.